Olá, seja bem-vindo a mais um Fé no Dia a Dia, o conteúdo do canal IP Tambaú TV no YouTube, que é a projeção, o reflexo da vivência da Igreja Presbiteriana de Tambaú na grande rede. Às quartas-feiras sempre estamos aqui e agradecemos a sua audiência, porque você já está acostumado a, no meio da semana, entre um domingo e outro, estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre algo que é importantíssimo na palavra de Deus, que é compreendendo limites e superando limitações. E para isso eu convido a você acessar aí no seu celular ou, quem sabe, na sua Bíblia, o texto de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 ao versículo de número 10. Ali Paulo conta uma experiência difícil que ele estava aprendendo a conviver. Ele identificou que havia um espinho na carne. Alguns dizem que era um problema nos olhos, que o impedia de ver bem, inclusive escrever algumas das suas últimas cartas às igrejas, o que fazia inclusive que ele tivesse que contar com um escrevente, um amanuense, um secretário, como alguns são citados nessas cartas. E esse espinho na carne era algo certamente doloroso, mas mais do que isso, era algo humilhante e limitador para Paulo, porque ele certamente gostaria de fazer muitas coisas que aquele espinho na carne não permitia que ele fizesse. E é nessa hora que é importante a gente refletir. Há limites que sim, eles são postos pela idade, pela condição física, pelo estado emocional e mental, pelo decorrer da vida e das circunstâncias, e que muitas vezes nós não conseguimos superar. Reconhecer os limites é importante para que não haja um quadro crônico de angústia, de ansiedade, de depressão no nosso coração, quando vamos percebendo que já não somos os mesmos, já não conseguimos fazer tudo aquilo que antes nós fazíamos. Os limites, portanto, precisam ser respeitados. Mas quando os limites geram limitações autoimpostas, ou seja, quando eu e você começamos por causa de um limite, entender que nada pode ser feito acerca daquilo, que nós não podemos nem mesmo testar se é um limite definitivo ou passageiro, então as limitações são extremamente incapacitantes e, consequentemente, muito ruins de lidar. Por isso que o apóstolo Paulo diz que, diante daquele espinho na carne, a primeira atitude que ele tomou foi de orar. E diz o texto que ele pediu por 3 vezes que Deus tirasse aquilo e o afastasse dele. Porque é importante que, diante de um limite, a gente lide com ele com realismo, mas também com dependência de Deus. A palavra de Deus diz que, apesar disso, o Senhor disse a Paulo: a minha graça é o que te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquela palavra que fez com que Paulo, compreendendo que era um limite, não se colocasse na condição de estar limitado por uma limitação autoimposta por ele mesmo, diante da permanência daquele limite. Nessa hora ele aprende a depender de Deus, da graça de Deus. A palavra que o Senhor dá para ele é que a graça basta para lidar com limitações. Porque a graça de Deus é o que nos permite ter a sabedoria, ter a coragem, ter a capacidade de driblar as limitações que os limites nos impõem, de lidar com as situações de uma outra forma, sem internalizá-las como incapacitantes, permitindo que a gente veja o que Deus pode fazer apesar dos limites. E isso é muito importante. Perceba que Paulo, além de reconhecer aquela graça, porque Deus havia lhe falado, como a capacidade que ele não tinha, ele aprendeu também a lidar com esse binômio fraqueza e poder. E isso trazia para Paulo um senso de valor e, ao mesmo tempo, fazia com que ele não se tornasse autossuficiente. Paulo, diz o texto, se gloriava nas fraquezas, para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. As fraquezas de Paulo estavam notórias. Ele não era um masoquista que queria sofrer as fraquezas, mas que entendia que elas existiam. E porque elas existiam, ele tinha que lidar com elas. E é nessa hora que ele então faz algo maravilhoso,
Porque ele diz, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Os limites existem. Nós temos que aprender a lidar com eles. As limitações, nós temos o privilégio de, pela graça e pelo poder de Deus, lutar para que elas não nos incapacitem, para que elas não nos imobilizem. Meu desejo é que neste meio de semana você tenha plena realidade de quais são os seus limites. Não corra deles, os enfrente com graça e poder da parte de Deus, para que as limitações dos limites não tornem você um refém das circunstâncias. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, recentemente eu preguei sobre esta temática, aprendendo a lidar com as nossas limitações, um dos nossos cultos da IP Tambaú, que você vê o link aí aparecendo para você. Quem sabe a mensagem inteira pode lhe abençoar ainda mais. Conto com você na próxima quarta-feira, no próximo Fé no Dia a Dia, aqui no IP Tambaú TV, de João Pessoa para o Mundo, o canal da Igreja Presbiteriana na grande mídia. Que Deus o abençoe. Amém.